Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Meus irmãos, aproveitando que estamos todos em pé, eu quero logo ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 21, versículos 33 até o versículo 39. Assim nos diz a palavra de Deus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Meus amados irmãos, eu tenho lido esta noite a palavra de Deus, e eu estava lendo a palavra de Deus, como os irmãos costumam ler também o tempo todo, e a gente sabe que toda narrativa bíblica nada mais é do que o relato de um Deus que sai à procura do homem. É todo esforço de Deus para que esse homem se reencontre com Deus e alcance comunhão, restauração, vida abundante, vida eterna. Porque lá no começo da história, nós sabemos que o homem se desviou, afastou-se de Deus. A Bíblia diz que Adão, quando pecou, ele e a sua mulher, porque não foi somente ele, ou o casal, que transgrediu a palavra de Deus, e a Bíblia diz que eles descobriram que estavam nus e se esconderam, ou tentaram se esconder da presença de Deus. Era costume, a Bíblia relata isso, que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ao encontro do casal para conversar com eles. Naquele dia, quando Deus chegou, aquele casal não estava no lugar combinado, não estava na posição, no lugar que sempre esteve. Então Deus saiu à procura do homem e fez uma pergunta: Adão, onde estás? Ele fugiu da presença de Deus, ele se escondeu da presença de Deus. Homem escondido estão todos os homens, atrás dos seus erros, dos seus crimes, dos seus delitos, dos seus pecados, da sua própria nudez. Deus falou o seguinte um dia: eu falei com esse povo, madrugando e falando. Desde madrugada, cedo na existência do homem, Deus começou a falar com esse homem, madrugando. Deus enviou muitos meios. Aliás, o escritor da carta aos Hebreus fala lá que, havendo Deus falado aos pais de muitas maneiras, Deus se esforçou para que o homem pudesse reencontrá-lo. Ele enviou os patriarcas, líderes, profetas, sacerdotes, reis piedosos, homens e mulheres. Era a boca de Deus, para que o homem pudesse ouvir a voz de Deus e voltar a desfrutar do gozo da presença do Senhor. Deus, a respeito de Israel, falou: eu encontrei vocês como uvas no deserto, mas vocês escaparam de mim novamente. Deus reclamou: o meu povo é propenso, é tendente a desviar-se de mim. Que coisa, não é verdade? Deus está no esforço para que o homem permaneça com ele, e o homem está sempre querendo escapar, fugir da presença de Deus.
Por fim, a Bíblia diz que aquele dono da vinha mandou seu próprio filho, né? Não ouviram os profetas, não atentaram para os escritores sagrados, não ouviram a voz dos sacerdotes, não ouviram os reis piedosos, não ouviram homens e mulheres que Deus mandou. Deus manda o seu próprio filho. O dono da vinha mandou o filho, dizendo: o meu filho eles irão respeitar. Mas aconteceu o mesmo ou pior. Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo. Tirou ele fora e de fato mataram o Filho de Deus. É a resposta do homem. É a primeira resposta do homem, é esta. A iniciativa de Deus de vir trazer o amor, a verdade, a libertação, a paz, é do homem rejeitar isto. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite: o que você recebeu, o que você tem na sua vida, não é mérito seu e nem meu. Isto é o grande amor de Deus por nós. Deus trouxe uma revelação e colocou na alma, no coração da gente, para entender tão certo como 2 mais 2 são 4, que não tem outro a não ser o Filho de Deus, o nosso Salvador. Isso foi revelação, porque a tendência é desviar-se de Deus, a tendência é matar o Filho de Deus, é crucificar de novo o Filho de Deus. Mas aqui tem um povo que entende diferente, que compreendeu o grande amor de Deus, que João relata, que Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós não iremos de novo crucificar o Filho de Deus. Vamos permanecer na graça do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, resgatados do mundo, vestidos com vestes de justiça e de santidade. Eu frequento a presença de Deus o tempo todo. Eu não preciso esconder mais de Deus. Não, o meu prazer é todos os dias receber a visita de Deus, como estamos recebendo aqui nesta oportunidade. Aleluia. Isso é o grande esforço de Deus, para que você o reencontre. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iluminados, nós somos revelados, e nós temos que passar isso para frente. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Olha o esforço de Deus, reconciliando consigo o mundo, reconciliando os homens. E a Bíblia diz que agora Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós somos os agentes de Deus, pregadores do Evangelho, esforçando para o homem encontrar com Deus novamente, através da pregação do Evangelho. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Temos que rogar da parte de Deus que os homens reconciliem com Deus. Volte-se para o Senhor, porque mais Deus não pode fazer. Por isso que a igreja hoje é a boca de Deus, é a voz de Deus falando ao mundo, dizendo que há um Deus amoroso, que não quer o distanciamento do homem e da mulher dele. Por fim, Jesus falou o seguinte: haverá um dia em que vai existir um rebanho e um pastor. Deus está reunindo o seu povo na igreja, no seu corpo. Todos aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, que ouvir a voz do Senhor e se apresentar com seus crimes, delito, pecado, e assumir: Senhor, pequei. Deus vai te regenerar e vai te introduzir na igreja, no rebanho que Ele tem na terra, que é a igreja dele. Jesus o pastor e a igreja o grande rebanho. Aleluia. Aí volta o estado original que Deus sonhou para o homem, né? É uma plena, permanente e eterna comunhão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem que Ele próprio criou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Sementes de fé.